da nossa casa, dentro do nosso trabalho. Então, aquilo que nós colocamos como trauma, como situações que passamos, com muito valor em nossas vidas, nos atrapalha, nos bloqueia. O que o texto está propondo, nós devemos renovar a nossa mente. Renovar a nossa mente é deixar que o Deus de paz esteja trabalhando através de nós, através da nossa mente, aquilo que Ele quer para as nossas vidas, porque Ele tem uma boa, perfeita e agradável vontade sobre nossas vidas. E às vezes não acontecem as coisas em nossas vidas porque nós criamos esses bloqueios. No segundo slide, tem ali a proposta do texto, 1 Tessalonicenses, versículo 5, a gente já está na revista atualizada. Versículo 23 fala: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Filipenses 4 fala: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso caminho, o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha só o que ele está falando ali: a paz de Deus que excede todo entendimento. Quando fala que excede, que está acima do nosso entendimento, ela tem que guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então o que Deus tem para nós é muito maior daquilo que nós imaginamos, daquilo que nós às vezes até pedimos. E aí, uma mente bloqueada para receber aquilo que Deus está propondo a nós é prejudicial para a nossa vida como cristão e é prejudicial para a nossa vida como pessoa. Porque às vezes nós encontramos tantas pessoas amarguradas, com tantos traumas do passado que não foram curados, traumas às vezes de um abuso. Quantas pessoas são violentadas sexualmente? Quantas pessoas são violentadas fisicamente por agressão de pais e padrastos e etc., irmãos? Certa vez eu vi um filme que falava sobre isso. A irmã foi violentada a vida toda pelo irmão e ainda sabia que quem tinha matado o pai dela era o próprio irmão, mas não falava nada para a sociedade, não denunciou o irmão que cometeu esses delitos por medo de se expor na sociedade. E aí veio carregando aqueles traumas do passado, veio carregando aquelas coisas que veio machucando, que veio travando, bloqueando o seu desenvolvimento como pessoa, o seu desenvolvimento como espiritual, e aí trouxe vários malefícios para essa pessoa no fim do filme. E assim acontece com as nossas vidas. Nós temos a nossa memória, nós temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança, assim que a palavra de Deus fala. Aquilo que não nos dá esperança, nós temos que tratar, cuidar. Como que nós tratamos uma ferida? Mexendo nela. Não tem como a gente cuidar de uma ferida. Se eu ralo aqui, levo o ombro ali, ralei meu braço, para eu curar aquela ferida, primeiro eu tenho que jogar uma aguinha nela, tirar aquela sujeira, e logo vai dar uma ardida violenta, né? Vai arder. Depois eu vou ter que passar um metiolate, um mercúrio, alguma coisa assim, né? Desse tipo, para dar uma limpada e para também criar uma casquinha. Para depois que criar aquela casquinha ali, vai estar protegido, e aí com o tempo aquela casquinha vai arrancando e vai formar uma nova pele. Isso gera um processo de cura. Ele é demorado, mas ele é necessário. E a cura que nós estamos falando aqui é a cura interior, a cura da nossa mente, transformar a nossa mente, renovar a nossa mente, curar a nossa mente dos traumas, das situações que aconteceram no passado, que não trouxe benefício nenhum para nós. E aí nós temos que perguntar o que é cura interior. Vê o próximo slide. Olha, aqui no dia eu coloquei, não sei se está certo não, mas ali está dizendo o seguinte: é resolver as pendências da nossa mente, é estar bem resolvido com as situações que nos deixaram marcas negativas ou feridas. Isso aí é a cura interior, na minha opinião. E aí eu tenho uma outra pergunta ali: por que algumas lembranças precisam de restauração? Porque causam desconforto. É a resposta que eu dei ali, ó. Insegurança e medo. Quantas
pessoas, às vezes, estão feridas na alma e que não ficam em evidência no mercado, que não ficam em evidência no trabalho da obra de Deus. E nós, às vezes, precisamos de tantas pessoas para trabalhar. A própria palavra de Deus fala que está faltando pessoas para trabalhar, né, na obra de Deus. Faltam pessoas. E aí? Por que às vezes as pessoas não vêm no trabalho, colocam a sua cara a tapa mesmo, falam, não, vou trabalhar, chega, meu passado é passado, o que passou na minha vida, Jesus já rasgou a promissória que era contra mim, então agora o que importa é trabalhar para Cristo. Mas às vezes nós temos tanto medo do nosso passado, criamos tantos bloqueios na nossa mente. Porque no passado eu era um beberrão. Porque no passado eu era um idólatra. No passado eu era uma pessoa muito ruim. Eu era uma pessoa que maltratava a minha família e eu não sou digno, não. Esses bloqueios precisam ser curados. Essas situações precisam ser tratadas. E para serem tratadas, nós temos que expor isso ao nosso Deus, que é o nosso Deus de paz. É Ele que vai dizer o que nós temos que fazer, qual é o processo que nós temos que seguir. Então ali, porque causa um desconforto, porque a pessoa o tempo todo fica lembrando, meu Deus, eu passei por isso, passei por essa situação, eu não sou digno de estar ali ministrando, eu não estou digno de estar ali falando da palavra do Senhor. Se todos nós pensarmos dessa forma, não haverão quem fale da palavra do Senhor. As pessoas vão ficar bloqueadas, paralisadas, inertes. Então nós temos que tratar isso para que nós possamos desenvolver. No próximo slide, nós vamos falar sobre a triunidade do homem: espírito, alma e corpo. Isso aí precisa estar muito bem resolvido na nossa vida. Espírito, cura espiritual; alma, cura interior; corpo, cura física. Às vezes nós precisamos de uma cura física, é claro. Se eu estou com uma dor de cabeça, por que não vou pedir ao meu Senhor que me cure? Se eu estou com uma doença mais grave, por que não? Eu tenho que pedir sim ao nosso Deus. Certa ministração que nós fizemos lá no bairro Carapina, o Senhor me incomodou muito para que ministrasse em favor de pessoas ali que estavam precisando de cura. E naquele momento ali, sem hesitar, eu ministrei. Olha, o Senhor está me incomodando para dizer aqui para você que entrou aqui hoje nesse lugar, que está com enfermidade. Abra o seu coração, que o Senhor vai agir em seu favor. Uma pessoa estava com uma grande enxaqueca. Assim que nós terminamos a administração, terminou o louvor, sentei lá, a pessoa foi pedir uma oportunidade, pastor, deixa eu falar aí antes de você pregar. Aí, eu quero testificar aqui que eu fui curado aqui agora. Eu estava sofrendo com uma grande enxaqueca e não tomava remédio, fazia de tudo e não curava. Eu recebi aquilo que o Senhor falou aqui, viu, irmão? Amém? Então, recebi e estou curado, não sinto mais nada, não estou sentindo mais nada. Eu sou o quê? Eu não sou nada. É o Espírito Santo de Deus que trabalha, é o Espírito Santo de Deus que orienta. Então, a cura física nós podemos adquirir. A cura interior e a cura da alma, com certeza nós temos que tratar. Nós temos que apresentar a Deus o nosso corpo. Olha o que ele fala aqui em Romanos: apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo. É entregar por inteiro a Deus. Se existe alguma coisa em mim que precisa ser cuidado, precisa ser trabalhado, que o Senhor opere, que o Senhor trabalhe. Próximo slide. Restauração do homem na sua totalidade. Primeira etapa, o nível espiritual, a salvação. Nós às vezes precisamos de reconhecer que nós todos os dias temos que alcançar a nossa salvação. A nossa salvação não foi ganha, não foi conquistada só no momento que você simplesmente confessou publicamente que você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, e esquecer de que a sua salvação precisa ser conquistada dia a dia, dia após dia. E se nós não tratarmos essas doenças da alma, nós vamos ficar para trás, irmãos, porque isso nos prejudica. Isso nos leva a uma depressão profunda e
começamos a tratar as pessoas como se fossem as pessoas mais esquisitas do mundo, e falar: não, esse cara não quer meu bem, não. Nós somos irmãos, nós precisamos tratar dessas diferenças uns com os outros. Nós precisamos ter essa cura completa para que nós possamos também adquirir a nossa salvação, porque a nossa salvação, igual como eu disse aqui, é um processo. A partir do momento que você aceita Jesus, renova a sua mente. Agora eu tenho que renovar minha mente, tem que ser outro pensamento, eu tenho que pensar de outra forma. E aí nós temos que conquistar a nossa salvação. O segundo nível, o nível da alma, emocional, a santificação, é o que nós estamos fazendo aqui essa semana, santificando as nossas vidas. Existem outras formas também de santificarmos, fazermos um voto a Deus e cumprir com o voto que fazemos, buscar a Deus através do monte, oração, em sinceridade ali nos cultos, em compromisso que nós temos com a obra de Deus. Essa também é uma forma de nós tratarmos a nossa santificação. Santificação de uma forma abrangente, não é só aquela santificação assim: olha, eu não bebo porque eu sou crente, eu não fumo porque eu sou crente. Não, você entende que não faz bem para o seu corpo fumar, e não vai fazer bem também para a sua imagem como cristão, porque o vício é condenado pela Bíblia. Então, assim, nós temos que ter esse contexto, abrir esse leque dessa cura da alma. Nós temos que abrir esse leque, não rotular que eu sou crente, então eu não posso fazer. Não, você é lavado em nome do sangue de Jesus, você sabe o que você tem que fazer. Então, olha, agora, a partir de agora, a renovação da nossa mente é isso, é renovar a nossa mente, não é ter bloqueio na mente, não. No próximo slide, nós vamos falar sobre a estrutura da mente, da alma e da mente. Olha só: emoções, intelecto, vontade, consciência, livre-arbítrio, tudo isso nós temos. As emoções é por onde passa o nosso afeto, a nossa alegria, a tristeza, e aí vai. Nós vamos ter esses momentos em nossa vida, mas não podemos deixar que isso tome conta da nossa vida. A partir do momento que isso vira como conduta principal da nossa vida, agora eu só fico triste, eu não tenho alegria. Então você não foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Tem dia que nós estamos da pá virada, né, irmãos? Parece que não era nem para a gente levantar naquele dia, mas nós temos que tratar as pessoas que estão do nosso lado. Elas não são obrigadas a receber esse mau humor nosso, não. Aí, eu sou crente, mas crente não transborda de alegria, não. Crente tem que ficar com a cara fechada, crente tem que ficar dando má resposta nos outros. E aí, como é que nós vamos tratar isso aí? Porque isso aí pode trazer doença espiritual para nós, doença para a nossa vida, nossa alma. Isso é saudável? Não é. Então nós temos que tratar. Lá no intelecto, um mundo de pensamento, cheio de ideias. Eu acho que isso vai dar certo, eu acho que aquilo ali é assim, eu acho que tem que ser assim. Claro que nós temos essa vantagem de ter a nossa mente, e só Deus pode entrar aqui, Ele é onisciente, só Ele que sabe o que eu estou pensando aqui. Mas os nossos pensamentos têm que ser pensamentos bons, que levem a gente a cumprir ali os frutos do Espírito, né? Bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Tudo aquilo que nós pensamos tem que refletir no nosso comportamento. Então, se o nosso pensamento for um pensamento ruim, nós vamos transmitir coisas ruins. E aí isso vai trazer também doença para a nossa alma, porque vai haver conflitos através das nossas ideias, através das nossas emoções também transmitidas. Pode haver conflitos, e aí vão criando conflitos, e aí vai trazendo doença espiritual, e nós só vamos caindo, regredindo. As nossas vontades, aí nós temos que ser perseverantes, nós temos que ser impulsivos, mas tudo com moderação. A nossa consciência, o local onde ocorrem as coisas emocionais, ela tem que ser lavada e remida pelo sangue de Jesus. Nós temos que ter o pensamento de Cristo, amor pelas almas, amor pelas pessoas, o amor que é o dom supremo, né? Que é o dom maior. Nós temos que praticar esse amor mais vezes. É fácil, não é? É fácil eu falar isso para vocês? Não é também. É difícil para mim. É difícil para todo mundo. Mas se está mandando, nós temos que seguir. E aí o livre-arbítrio,
nós já sabemos, né? Você pode decidir aquilo que é bom. Uma vez o professor, bom para a sua vida ou ruim. Uma vez o professor chegou para mim e falou para mim assim: olha, eu pedi a ele uma oportunidade. Ô professor, eu queria que o senhor me desse uma oportunidade para repetir esse trabalho, porque eu estava muito envolvido com o trabalho da outra professora, então não deu para te entregar esse trabalho na hora certa. Ele falou assim: André, você fez a sua escolha, você escolheu dar mais atenção ao outro trabalho e não dar atenção ao outro trabalho. Então assim, eu vou analisar se eu vou te dar essa segunda chance. E ele não estava errado. Às vezes nós escolhemos, nossa vida é feita de escolhas. Às vezes nós escolhemos certo, nós escolhemos errado. E as escolhas erradas podem trazer traumas para a nossa vida. Elas podem trazer doença para a nossa mente. Às vezes você, como casado, né, homem, escolhe comprar um carro. A gente fala muito isso, né, William, na sala de casais, muito isso nos encontros. O esposo, eu vou comprar o carro, já escolhe a cor do carro, já escolhe o modelo do carro, só chega para a esposa e fala assim: comprei um carrão, você precisa ver o carro, como é que é esse carro? Aí a esposa não participou da escolha da cor, não participou da escolha do modelo, e não participou nem também se pode ou não comprar, porque a esposa também faz parte das decisões. E aí aquela decisão ali vai trazer um desconforto no casamento. Aí aquele negócio ali que deu certo, o mínimo, igual o Samuel falou, né? O pastor Samuel falou, o mínimo que a gente vai ouvir: eu te falei, né? Mas é porque as decisões que a gente toma, às vezes nós tomamos decisões erradas e nós vamos pagar por essas decisões. Então, se nós pudermos evitar, com certeza será de grande valia para nós. O quinto slide fala sobre fases da vida humana, a condição fetal, a harmonia do equilíbrio, as ministrações às vezes que nós recebemos do mundo, quando nós estamos ali dentro do ventre da mãe, né? Muitas pessoas podem receber palavras de maldição, e ao tempo todo nós temos que quebrar essas palavras em nossas vidas. Já vi muita gente falando assim: mãe solteira, imagina que praga que vai ser esse negócio, que desgraça que vai ser isso, não tem pai. Olha as maldições. E não existe isso não, gente. Se fosse assim, quando Jesus, lá na época de Jesus, quando ele viu aquela mulher lá pronta para ser apedrejada, ele tinha falado assim: pegou mesmo, senta pedrada, bate mesmo, mata. Mas o que Jesus falou? Então tá bom, então vocês estão querendo apedrejar ela? Vou fazer o seguinte então: vocês podem apedrejar ela, mas aquele que não tem pecado pode atirar a primeira pedra. Atira a primeira pedra, aquele que não tem pecado. É claro que nós não temos que pegar essa palavra para justificar os nossos erros, mas nós temos também que saber que as nossas palavras têm poder. Aquilo que nós falamos tem um poder enorme. Se você fala que não tem jeito, não tem jeito. Olha, irmãos, muitas das vezes eu fico quebrando a maldição do passado da minha vida. Eu já fui muito, não falo isso aqui para expor os meus pais, né? Mais a minha mãe. Não estou aqui para expor, a falar que ela é uma pessoa má, não é isso. Mas no passado, eu até hoje falo com ela com muita graça. Eu falo assim: mãe, senhora é demais, hein? Se eu tivesse ouvido a senhora, hoje eu estava fazendo o que a senhora fala. E ela, a gente fala isso com muita tranquilidade, porque isso já foi curado na minha vida. Eu já permiti que Deus curasse essa minha vida, porque a todo momento eu falava: Deus, eu não aceito as palavras de maldição que foi ministrada pela minha mãe. Minha mãe, ela não tem estudo, né? Estudou até quando pôde estudar. Na época morava na roça, não estudou porque não quis, né? Porque tenho algumas tias que quiseram abraçar a oportunidade e hoje são pessoas melhores, intelectualmente falando. Mas na época eu estudava e falava assim: mãe, me ensina esse dever de matemática aqui. Estudou, ele vai me ensinar. Aí começava a me ensinar, eu não entendi. Eu não estou entendendo, é seu burro. Partiu, vou comprar a carroça, porque o burro eu já tenho.
são palavras de maldição isso aí. E sempre que eu tive dificuldade na escola, mesmo agora na faculdade, eu falava: Deus, eu quero aquelas palavras de maldição que ministraram sobre a minha vida. Eu quero essas palavras. Eu posso sim, eu vou conseguir, eu sou capaz, eu sou competente. Imagina só se eu pego essas palavras. É claro que minha mãe não disse isso para me prejudicar, mas foram lançadas as palavras. A palavra foi lançada, a palavra quando sai da nossa boca é um perigo. Nós temos que policiar aquilo que nós estamos falando. E aí, a todo momento, eu quero essa maldição e eu não tomo posse mais disso. E a cada etapa da minha vida, eu vou glorificando a Deus pela oportunidade que Ele tem me dado para mostrar que a maldição foi quebrada. E aí, quantas ministrações nós recebemos quando feto ainda? E aí, às vezes, a gente responde algumas perguntas, né? Por que esse menino é desse jeito? Por que essa criança é desse jeito? Aí tem algumas respostas. É porque lá na época da gestação dele, não foi ali o tempo todo: eu abençoo essa criança. Veio de uma forma diferente, claro, não veio como um padrão do mundo, como um padrão cristão, veio como o mundo quis, do jeito que o mundo propôs, mas eu quero essa condição que agora eu abençoo essa criança em nome de Jesus. É assim que nós temos que ser. É difícil demais, é difícil porque às vezes as nossas emoções falam muito mais alto do que a nossa razão. Nossa emoção, agimos pela emoção, falamos o que pensamos. Eu, de um tempo para cá, eu tenho tentado me policiar de que eu não tomo decisão na hora mais. Se me falou alguma coisa, eu vou pedir um prazo para pensar, para depois falar. Porque depois que a palavra sai da boca da gente, é complicado. É complicado, você tem que cumprir. E fala que... eu esqueci como é que fala de nada. Tipo assim, se você falou, é dívida. Promessa é dívida. Promessa é dívida. Se você prometeu, você tem que pagar. Então, nós temos que quebrar essa maldição na infância. Nós temos que nos cuidar muito, porque as crianças, elas se apavam muito. Ontem mesmo eu estava lá no banco atendendo uma pessoa lá, e aí chegou a netinha do cara, e aí ela estava voltando da escola lá com a outra avó. Coincidentemente se encontraram no banco lá. Ela já chegou assim: você prometeu para mim que ia me dar um videogame, você prometeu para mim. A menina expôs o cara lá no meio de todo mundo, e todo mundo no banco ficou assim olhando para a menina, né? Ela falou tudo: você falou para me dar um videogame, os presentes eram assim, diversos, né? Mas um mais caro, mais barato, entendeu? Muitas promessas foram feitas para aquela criança e ela não esqueceu, não. Do mesmo jeito que acontece com essas promessas, pode acontecer quando você está fazendo algo de errado na frente do seu filho, na frente da sua filha, na frente de uma criança qualquer. Ela não esquece, e pode ter certeza, se aquilo ali não for tratado, aquilo ali vai ganhar uma proporção, e lá no futuro, aquilo ali vai ter a resposta, o resultado daquela atitude. Aquele vídeo que a gente já passou várias vezes aqui, já passou na internet também, da criança que acompanha o pai: se dá um murro na cara da mãe, ele vai para dar um murro também, se está fumando, ela está fumando também. É aquilo ali, a criança ela não esquece, ela tem a memória fotográfica. E aquilo ali também pode trazer consequências para a mente dela. E aí nós vamos responder algumas perguntas que ficam lá. Por que ela foi ser um homossexual? Por que ela foi um ladrão? Por que ela é? Por que ela foi? Não, por que ela é? Por que ela é um ladrão? Por que ela é uma ladra? Ou ele é um ladrão, ou ela é uma ladra? Porque lá no passado, ela pode ter certeza, por alguma dessas situações aqui, ela deve ter passado ou ministração negativa, que isso vive de pessoas que são autoridades espiritual, são pais, são autoridades espirituais com a criança. Então, você não vai dar em nada não, você é assim, você é assado. E aí o que acontece? Lá no futuro vai ter consequência. Na adolescência, né, a crise da puberdade, a pessoa começa a ter vários pensamentos, e aí começa a ter vários conflitos também. Nós temos que pedir a Deus a todo momento, irmão, sabedoria, porque nós somos
assim, nós somos dependentes dessa sabedoria, nessa fase principalmente, onde a criança já começa a ter liberdade, já não é mais criancinha, já está partindo para outra fase. Nós somos hoje bombardeados por coisas nas escolas, através dos colegas, em classe, etc. Essa semana mesmo, eu estava saindo do escritório lá, estava vendo 3 meninos pulando o muro. Um jogou no giro, pulou o muro do colégio. O muro, ele deve ter uns 3 metros, né, Silvia, lá, aquele colégio lá. Deve ter uns 3 metros de altura, os meninos pulando o muro com bicicleta, tudo. Nossa Deus, que doideira. Quer dizer, naquele momento ali, é um momento de euforia, mas lá no futuro pode trazer algumas coisas prejudiciais para a mente deles, porque lá na frente eles vão ter estudo, aí vão ser humilhados, porque algumas situações eles vão ser expostos à humilhação, e aí vai começar outra doença. Porque eu não sou nada, porque ninguém me dá oportunidade na vida, porque ninguém acredita em mim. Eu quero trabalhar, gente, eu não quero roubar, não. Aí começa aquelas ladainhas que a gente escuta. A pessoa vem te pedir esmola, é melhor pedir do que roubar e tal, e aí vai justificando. Aí vai colocando a culpa no governo, vai colocando a culpa de tudo, menos dele, por causa de uma atitude daquele momento ali. E aí, cadê o acompanhamento dos pais? Aí começa aquele monte de questionamento. Mas nós temos que tratar para que essas coisas não criem proporção em nossas vidas. Acompanhar os nossos filhos, que não é fácil. Acompanhar os nossos filhos na escola. Procurar saber o que eles estão fazendo na internet, estão fazendo na escola. Procurar ter aquele acompanhamento, porque se nós acompanhamos já é difícil. Imagina largando as traças, entregando para o mundo, é difícil demais, é impossível. Quando adulto começa a crise dos 40, né? A mulher na menopausa, o homem na andropausa, e começa aqueles conflitos, que até agora eu não fiz nada na vida. Nossa, 40 anos eu não realizei ainda meu sonho. Então assim, irmãos, isso é muito complicado, a fase humana. Aí chega na maturidade, né? Que é a fase chegando aí na aposentadoria, é outro conflito que às vezes acaba tendo, porque chega lá na aposentadoria, não era o que pensava que ia acontecer na aposentadoria, porque pensava que ia aposentar, ia ter uma casa na praia, ia ficar só de papo do ar, cheio de dinheiro no bolso, e aí não era isso que aconteceu. Meu Deus, onde eu errei? Já é tarde demais agora para pensar, e agora? E aí começa mais um conflito na nossa mente, mais um trauma. E se nós valorizarmos essas coisas pequenas, nós não vamos conseguir ter essa paz que o Senhor nos propõe, essa paz que é o nosso Senhor, essa prosperidade espiritual que vem do nosso Senhor. Nós não conseguimos através disso. E aí no último slide, não tem mais slide. Aí nós temos as situações passíveis de cura, traumas antes do nascimento, nós falamos, pequenos temores e mágoas, problemas de deformação, complexos, sentimentos de culpa, cura da imagem própria, da autoestima. Isso tudo foi gerado por causa de coisas que não houve ali uma vigilância, tanto da própria pessoa, como também das pessoas responsáveis por elas. E ali vão trazendo traumas, mas são passíveis de cura. Como que nós conseguimos cura para esses problemas? Se entregando totalmente ao Senhor, entregando o nosso corpo como sacrifício vivo ao Senhor, falando: Senhor, sou totalmente dependente de Ti. Eu preciso do Senhor, para que o Senhor possa me tirar desse período, né, de aflição, período de traumas, etc. Próximo slide fala sobre o processo de cura interior. Olha os pilares: Espírito Santo. Nós vamos abrir nossas Bíblias lá só para pegar essas referências. Romanos capítulo 8, versículo 26. Eu já escolhi o tempo. Desculpa, pastor. Mas é muito grande esse tema. Até depois a gente pode detalhar mais sobre esse tema, porque é um tema muito importante para nós. Romanos capítulo 8, versículo 26, fala: também o Espírito semelhante nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Nós temos esse privilégio
esse privilégio do Espírito Santo de Deus, ele tem interesse por nós, ele tem interesse por nossas vidas, ele clama por gemidos inexprimíveis. Imagina só, gemidos inexprimíveis. Ele está dizendo: oh Senhor, oh Pai, abençoe esse filho. Imagina só, a intercessão dele por nós. Então nós temos essa grande vantagem, essa ferramenta ao nosso favor. A confissão também, irmãos, ela é importante. Lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. A Bíblia está falando que nós temos que confessar os nossos pecados. Você quer tratar uma cura que muitas das vezes a cura espiritual, a cura interior, ela está relacionada ao perdão. Libere perdão, ou então peça perdão. Acabou. Cura na hora. Eu estou exagerando um pouco de cura na hora, mas é algo que funciona. É lógico que vai demorar um período ainda para você se readaptar com aquela pessoa, mas cura. É uma ferramenta, é um remédio, é um antídoto. Lá em Mateus 5, 23 e 24 fala sobre o perdão lá. Mateus 5, 23 e 24. Pois ao trazeres ao altar do oferta, multiplicar o teu irmão para não fosse conhecido, deixa perante o altar do oferta, vai beber reconciliar com o teu irmão, então voltando faz a tua oferta. Olha o valor que a Bíblia dá em relação ao perdão. Olha, você está trazendo uma oferta para que, lá em Malaquias fala que você tem que trazer os dízimos e ofertas na casa do tesouro para que haja mantimento na casa. Mas Deus fala assim: ó, mas eu não preciso de esmola. Antes de você trazer a sua oferta, você vai lá e reconcilia com o seu irmão, que é muito mais importante você reconciliar com o seu irmão, porque há comunhão no meio do ajuntamento. Então, olha o valor que existe no perdão, olha o valor que a Bíblia coloca em cima do perdão. Lá em Mateus 18, 21 e 22, fala assim: ó, então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoo? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. O que o Senhor está dizendo aqui é que não existe limite para você perdoar, não. Quantas vezes for necessário, você tem que perdoar. Quantas vezes for necessário para que você tenha comunhão, para que você tire essa doença interior da sua vida. O próximo slide, algumas etapas do processo. Nós temos que encarar o problema de frente, aceitar a sua responsabilidade no fato, desejar realmente ser curado, perdoar as pessoas envolvidas nas situações traumáticas, perdoar a si mesmo. Resumindo, nós temos que ter atitude. Tudo isso aí é uma atitude. Encarar o problema, nós temos que querer encarar o problema. Encarar a cura é difícil demais. Pedir a cura, abrir mão de alguma coisa é difícil. Então nós temos que tomar atitude. O nono slide. Como manter a cura interior? Aí tem as ferramentas. Orar sem cessar, ler a Bíblia regularmente, glorificar constantemente ao Senhor, consagrar a sua vida e seu lar ao Senhor, resistir a Satanás, unir-se à igreja, procurar um companheiro de oração, estar constantemente perdoando e reatando relacionamentos. Irmãos, são coisas que nós temos que praticar todos os dias. Todos os dias. Olha ali, ler a Bíblia é algo que vai trazer conhecimento para nós, vai responder algumas perguntas, vai nos ajudar a romper essas barreiras que colocam aí, que o mundo coloca, que o Satanás coloca em nossas vidas, ou às vezes que nós permitimos, vai romper essas barreiras e vai fazer com que nós tenhamos essa cura espiritual, a cura interior. E existem hoje muitas pessoas que precisam, nas igrejas, no mundo todo, não é só na igreja, não, tem muitos lugares, pessoas que precisam ser curadas no seu interior, porque estão machucadas, assim como eu falei lá no início,
E eu tive um trauma no passado. Existem muitas pessoas traumatizadas e que ainda não foram curadas. E às vezes elas estão perto de nós, esperando uma palavra nossa, esperando ali uma força. Ou às vezes ela está perto de nós e a gente não enxerga. E nós precisamos ser mais atentos quanto a isso. E quanto a nós temos que tomar os cuidados que foram citados aqui nesta noite. Espero que a palavra tenha trazido alguma contribuição aos irmãos. Deus abençoe as nossas vidas, em nome de Jesus. Então vamos aplaudir Jesus. Porque estás abatido, meu irmão. Como o André falou, realmente essa palestra é longa. Na verdade, uma palestra de cura interior, acho que uma noite não dá para você falar de todos os assuntos que você vê. Cada item desse livro dá um estudo e o Senhor estudo que você faz realmente mexer em situações muito complicadas. Que após uma palestra de cura interior, tem um momento de oração nova. Né? São esses momentos que às vezes vem na alma, na mente da pessoa que de fato tem atormentado.